Olá, eu hoje quero contar um pouco da minha história e como eu cheguei até aqui, porque eu acho que esse trabalho que eu estou realizando com esses vídeos, ele até era lá passando. Ele é importante para mim porque eu acabo me encontrando em determinados momentos, né? Quando a gente repassa algumas teorias, alguns conceitos, a gente primeiramente, a gente está fazendo pra gente mesmo, né? Eu acho que é o mais importante disso. Não repassar conceitos para os outros, né? Não, então eu tô vivenciando muitas das coisas que fizeram parte da minha vida com esse trabalho dos vídeos. E hoje hoje de manhã eu estava organizando umas prateleiras e encontrei essa peça aqui, essa peça. Olha só, isso é uma peça feita de papel, é uma técnica, é uma escultura de papel, um misto de papel machê com papietagem, tá? É para ser um dinossaurinho, um Tiranorex, filhote, alguma coisa do gênero. E eu encontrei essa peça, ela tava escondidinha num canto assim. Fazia muito tempo que eu não encontrava, desde que nós viemos morar no sítio, eu trouxe as coisas para cá. Algumas coisas eu fui organizando, outras com a correria do dia a dia a gente acaba deixando e essa peça ficou e eu já não achava mais. Eu vou contar um pouco da história dessa peça porque faz muito sentido para entender o momento que eu tô vivendo, o momento que tudo que eu já passei e como eu cheguei até aqui. Na década de 80, essa parte mais para o início da história vai ficar para uma outra etapa, tá? Mas só para entender a cronologia. Eu tive uma lojinha de roupas e eu moro numa região de uma economia muito focada num único alicerce. E isso é muito perigoso, né? Porque quando esse alicerce vai mal, toda a região entra em colapso. Em compensação, quando esse alicerce vai bem, toda a região, mesmo que o país esteja em colapso, toda a região vai bem. Então, na década de 80 eu tive essa minha lojinha, o país todo estava muito mal, mas como eu vivo numa região que trabalhava muito com exportação de sapato, aqui estava tudo bem. Então, eu consegui abrir minha lojinha e ir bem por algum tempo. A loja durou 13 anos ao todo. Os primeiros anos foram muito bons e tal. Aí, na década de 90, a exportação de sapato caiu, né? Foi lá para baixo. Toda essa região aqui entrou em colapso, muita falência, mas falência em massa. Imagina uma cidade assim, que tem, digamos, 15 fábricas e 13 entram em falência, né? Então foi uma tragédia, uma tragédia. Aí nesse contexto eu fechei a minha loja, eu não cheguei a falir porque eu fechei antes, fechei a minha loja. E isso era o ano de 98, o meu filho nasceu em 98. Era o ano de 99. Eu tava com meu filho pequenininho, recém-nascido. E com a loja fechada e tal. E o meu companheiro me dando muito apoio, né? Mas eu com aquela necessidade de fazer alguma coisa produtiva, porque uma pessoa que passa uma vida trabalhando, né? Sendo arrimo de família e de uma hora para outra não ter essa coisa, isso gera uma frustração muito grande e eu tava nesse momento. Aí eu fiquei sabendo, nesse período todo, eu fiquei sabendo da existência de uma associação comunitária numa vila pobre da cidade. E alguém me disse que eles estavam precisando de um fogão. Na minha casa nós tínhamos na garagem um fogãozinho que tinha sido do meu marido. E daí nós trocamos e eu não sei por que aquele fogãozinho ficou ali. A gente não se desfez dele, ficou paradinho ali.
eu consegui entrar em contato com essa pessoa dessa associação para fazer a doação desse fogão. E eles foram na minha casa para buscar o fogão. Uma senhora, e eu nunca me esqueço desse nosso primeiro encontro, que foi muito bonito, muito forte, assim, uma senhora, ela veio toda arrumadinha. Eu logo vi que ela era crente pela forma, né? Aquela saia, aquele cabelo, aquele coque. Eu pensei, ela é crente. Mas a gente se deu muito bem e tal. E ela veio, buscou o fogão e tal, e nós ficamos assim de trocar, né? Se precisasse de alguma coisa. E era o ano de 98, 99 já, 99. A cidade estava numa miséria lascada, porque uma cidade de operários, porque tinham muitas fábricas, as fábricas falindo, as exportadoras fechando e as pessoas sem emprego. O comércio, eu já não tinha mais minha loja, mas o comércio passando problemas horríveis. E ela um dia me ligou, dizendo que... ela não me ligou. Como é que foi? Ela me ligou, sim, ela me ligou. Porque não tinha internet naquele tempo. Não tinha internet. E ela me ligou dizendo que ela fazia uma sopa e que essa sopa não tinha, eles estavam sem alimentos, não tinham o que botar na sopa. Se eu podia fazer uma campanha, alguma coisa de juntar algum alimento para ela. Bom, nisso a gente já tinha conversado outras vezes, eu já tinha falado com outros amigos, eu consegui montar um grupo de pessoas que se dispuseram a me ajudar nesse objetivo, né, de ajudar aquela associação. Bom, juntamos, nós conseguimos fazer um sistema de coleta em algumas fruteiras e armazéns para buscar coisas mesmo. Eu fazia uma vez, um outro amigo meu fazia uma outra vez. Então, tipo assim, uma vez por semana nós levávamos caixas de coisas. Tinha uma fruteira que nos dava batatas, que às vezes já estava assim um pouquinho feia para venda, tomates, alface que estava meio descabelada, enfim, né? Ia para sopa, muito melhor do que osso, porque um dia eu cheguei lá, ela estava fazendo uma sopa só com osso, uma coisa muito, muito triste. Então eu já estava envolvida. Aí no ano seguinte, meu filho já estava um pouquinho maior, e eu tinha feito um curso um curso público mesmo, que a prefeitura mantinha, um curso de artes, de escultura. E nesse curso nós trabalhamos a coisa do papel machê. Então ali eu aprendi a esculpir com papel machê. Aquilo me deu assim uma alegria muito grande. E eu pensei, eu preciso passar adiante isso. E a ideia foi que eu iria montar um curso de artesanato nessa associação para ensinar as crianças, porque eles tinham dezenas de crianças que faziam parte daquelas famílias que buscavam a sopa. Eu vou deixar algumas fotos, vou tentar colocar algumas fotos nesse vídeo para vocês verem a fila das pessoas. Tem uma foto que elas estão de guarda-chuva, que era um dia de chuva, buscando a sopa. Eu vou deixar algumas fotos do momento das crianças. E essa peça foi a peça que nós fizemos durante um ano inteiro, porque eu só ia lá aos sábados de manhã. Então, vocês imaginem, eu tinha meu filho pequeno, a minha filha já era adolescente, já estava, né, encaminhada, mas o meu filho mais novo era um toquinho, tinha um aninho e pouco, e eu tava naquela busca mesmo, eu queria alguma coisa que pudesse daqui a pouco me servir profissionalmente. Eu pensei, quem sabe eu me torno uma artesã de papel machê, né? Mas, paralelamente, eu ia ensinar isso na associação. Então, o meu retorno, digamos assim, à vida, né, profissional começou com esse curso de escultura que eu fiz no ateliê de artes da minha cidade. E aí eu fui fazer esses encontros com as crianças na associação.
todo sábado de manhã eu saía de casa e ia. Às vezes até meu filho ia junto, ele já estava assim maiorzinho, ele ia junto, ficava lá. E essa peça, então, foi a peça que era o protótipo, né? Eu fazia e as crianças iam fazendo junto. Ela é com armação de arame. E as crianças faziam, os pais das crianças se envolveram junto para ajudar nessa questão do suporte de madeira, dos arames. Então, teve um dia que foi a coisa mais linda, que alguns pais foram lá com serrote, porque a maioria era carpinteiro, pedreiro, né, profissionais assim que sabiam lidar com ferramentas. Então eles foram lá com um serrote, um pedaço de madeira e fizeram as bases, as madeirinhas para todas as crianças. Eu acho que nós tínhamos, olha, umas 40 e poucas crianças naquela aula, ou mais até. E um outro amigo conseguiu, numa indústria aqui da cidade, cola pra gente poder colar. No começo até a gente começou a fazer com grude, aqueles grude feitos de farinha mesmo, mas aquilo tem uma durabilidade pouca, né? Porque dá bichinho e tudo mais. Aí um amigo conseguiu a cola e nós juntávamos papel, jornal e tal e fomos fazendo. E cada sábado era uma coisinha. Um sábado foi a criação do suporte com arame, no outro sábado a gente juntava para ver o material, daí no outro sábado a gente cortava o papel e assim foi durante um ano todo. E eu achei muito curioso, porque aquela era uma comunidade praticamente crentes, né? Assembleia de Deus, era a religião que eles ali, todos eles tinham. E eu achei muito interessante, porque quando eu perguntei para eles, para as crianças, gente, vamos fazer uma votação, o que vocês querem fazer? Qual a peça que nós vamos fazer juntos? Para que todo mundo faça igual, a mesma peça, né? Para não dar confusão. Eu não tinha, assim, aquela questão didática, nunca fui uma professora, mas eu pensava comigo, se um faz uma peça, outro faz outra, isso pode gerar até um certo, sei lá, uma certa frustração. Um vai dizer que a peça do outro tá mais bonita e tal. Então vamos fazer a mesma peça, todo mundo? E assim era mais fácil para mim também, para mim ensinar uma peça única, né? Cada um podia personalizar a sua peça do jeito que quisesse, pintar do jeito que quisesse, mas enfim, eu ia ensinar uma peça. E a peça que eles escolheram foi o dinossauro. Olha a coisa incrível. Crianças que vivem em famílias, né, de crentes e ali o pastor mandava e não pedia licença, ele mandava mesmo na vida de todo mundo. E eles quiseram fazer um dinossauro. Sei lá se o pastor falava muito que os dinossauros não existem, ou sei lá o que, não existiram e não sei. Mas eles quiseram fazer, eu achei a coisa mais querida, eu achei lúdico até. Eles quiseram fazer. Não sei se ficou parecido com o dinossauro, mas eu usei uma... Era para ser um dinossauro meio... Parece mais um lagarto, né, na verdade. Mas enfim, ficou. Foi a minha primeira peça também, né? Eu tenho esse desconto. A minha primeira peça. E eu já tava ensinando as crianças. Mas enfim, eles pegaram o macete. E aí eu consegui entender como essa coisa da religião é tão forte e como determinados pastores agem de forma assim tão ditatorial mesmo, em cima da vida de uma comunidade. Porque depois desse processo, eu continuei, eu fiquei 8 anos trabalhando voluntariamente nessa associação, 8 anos, de 2000 praticamente, né, 99 eu já estava envolvida, até 2008. E nesse processo, eu consegui ver perfeitamente como a vida dessas pessoas começou a melhorar. Porque o Lula assumiu em 2003, aí muita coisa começou a acontecer positivamente, né? Em 2008, quando eu saí, a associação já não dava mais sopa há muito tempo, nós já tínhamos invertido o foco, né, para coisa cultural, para coisa de projetos. Eu já tinha conseguido um projeto da Petrobras, financiado pela Petrobras, um edital,
onde eu levei, nós levamos, mas era eu que estava caminhando na frente, né, levando e organizando e fazendo toda a parte burocrática desse projeto. Nós levamos aulinha de vôlei, aulinha de capoeira, aulinhas de teatro, fantoches, costura para as mães, enfim, nossa, enchemos aquela associação de palestras para as mães e os pastores ali olhando atravessado já pra gente, sabe? Tinha um que dizia que queria me conhecer, o outro, sabe? Uma coisa assim pavorosa, pavorosa. E a gente consegue perceber como políticas públicas influenciam diretamente na vida das pessoas estando ali. Porque quando eu comecei em 99 a frequentar e conhecer mais aquelas mães, e as mães levavam as crianças para aulinha de artesanato, e daí outros amigos começavam a aparecer levando lanche, as coisas foram acontecendo assim, sabe? As coisas foram acontecendo muitas vezes sem uma programação, mas foram acontecendo. E a coisa foi se firmando. Depois a universidade da cidade montou uma biblioteca dentro dessa associação. Então, durante aquele período, essa associação realmente fervilhou, né? Depois nós conseguimos um outro projeto, daí um artista fez um grafite lindo na fachada da associação com as crianças e tal. Mas os pastores, eles se metiam inclusive nas aulinhas de esporte. Nós conseguimos uma bolsa de escolinha de futebol para um dos meninos que tinha sonho em jogar futebol e pelo jeito ele jogava mesmo bem. Conseguimos uma chuteira, conseguimos um uniforme, tudo para ele, tudo era lá no bairro. Ele podia ir a pé, ele, sabe, algumas quadras caminhando, ele podia ir a pé, não precisava pegar ônibus, nada. E o pastor cortou, o pastor chamou a família e disse que ele não iria fazer, daí a família cortou, a família não deixou mais o menino. Muito triste, sabe? Muito triste. Então essas coisas são muito danosas, essas religiões fundamentalistas, né? E isso que naquela época esse pessoal não era fanático, assim, fascista, né? Não era. Esse pessoal tinha votado no Lula, esse pessoal, sabe? Agora, então, que eu tô muito afastada, desde 2009, 2010, eu realmente consegui sair, porque 8 anos tu fazendo esse trabalho, eu já tava me sentindo, assim, uma intrusa, né? Eu acho que tem horas que tu tem que deixar a coisa fluir sozinha. Eu já tinha ajudado bastante, já tinha dado todas as dicas para as mulheres continuarem, né, sozinhas e eu tinha que continuar o meu caminho profissional, porque eu já estava daí no meu artesanato, na minha coisa de culinária artística, eu já estava fazendo bolo, então os sábados já era difícil eu ir lá, porque era o dia que eu tinha que trabalhar, né? Enfim, foi uma fase bonita na minha vida. Eu vou deixar anexado nos cards uns outros vídeos que eu falo um pouco sobre isso também, porque eu acho que a gente consegue entender um pouco a vida da gente quando a gente olha para trás, né, e vê. Eu olhando essa esculturinha aqui de papel machê, eu consegui visualizar muito daquele período da minha vida que eu estava em transição, que eu estava buscando, né, buscando um caminho, e encontrei pessoas que também precisavam de outras coisas, canalizei a minha energia ali, né, de uma forma diferente, e aí as coisas foram acontecendo. É muito bonito isso, é muito bonito, e a gente precisa valorizar muito esses momentos, né, da vida da gente, essas coisas todas que se passaram na vida da gente, que resumem o que a gente é hoje. É isso, queria compartilhar isso. Fiquem bem, um grande beijo.